Olá, meu nome é Natália Alves Nespolo, sou acadêmica do último ano de enfermagem da Unipar e vou falar um pouco sobre o meu resumo, plano de parto, conhecimento de puérperas em duas maternidades de referência de um município paranaense. Então, a Organização Mundial da Saúde define o plano de parto como a elaboração de uma carta pela gestante para assistência no decorrer da gravidez, na qual vai registrar então as escolhas quanto à passagem do parto, preferências e desejos. No contexto histórico do Brasil, os partos então eram realizados nas casas das gestantes e supervisionados e feitos por parteiras que eram encarregadas pelo partejamento. A assistência médica, então, só era implementada em condições de extremo risco, quando então não podia ser realizadas em domicílio. Deste modo, no fim dos anos de 1970, foi criado o plano de parto, com a intenção então de humanizar a assistência e despertar então as gestantes sobre a liberdade e o conhecimento ao longo de todo o processo do parto. E também nas precauções e intervenções obstétricas. O objetivo então do meu trabalho é analisar o conhecimento sobre o plano de parto de puérperas de risco habitual e alto risco, assistidas em duas maternidades de referência no município de Francisco Beltrão. Então, os métodos, então, é uma pesquisa de campo, exploratória, descritiva, com abordagem quantitativa, que foi realizada em duas maternidades, sendo o Hospital São Francisco e o Hospital Regional do Sudoeste, em Francisco Beltrão, no Paraná. Os dados foram, então, coletados por questionários, com perguntas fechadas e tabulados, então, na planilha do Excel. E foram preservados, então, todos os preceitos éticos, de acordo com a resolução do Conselho Nacional de Saúde, e a pesquisa, então, foi submetida ao Comitê de Ética. Os meus resultados participaram da pesquisa, então, 210 puérperas, sendo prevalente a faixa etária de 26 a 35 anos, que deu 43,3%, raça branca 60%, do lar 41% e com alto risco gestacional 52,2%. Notou-se também que as puérperas não apresentavam conhecimento sobre o tema, onde 76,2% não sabe o que é o plano de parto e apenas 3,8% realizaram a confecção do mesmo, assim como 67,1% das mesmas relataram falta de informação durante a abertura do pré-natal. Então, conforme os resultados da pesquisa, a faixa etária então das puérperas variou-se de 26 a 35 anos e corroborando então com o estudo anterior que foi realizado em uma unidade de atenção primária no Rio de Janeiro, que também tinha como objetivo avaliar o conhecimento das gestantes sobre o plano de parto, identificou então que a faixa etária predominante desse estudo era de 27 a 36 anos. E houve então que apresentou dados semelhantes entre as pesquisas, que as mulheres eram jovens, adultas e com 27 a 36 anos. Em relação, então, à raça e à etnia, a pesquisa predominou-se mulheres brancas, o que difere dos estudos sobre o conhecimento de parto das puérperas, no qual 54% das mulheres se autodeclararam pardas. Também é importante ressaltar que na amostra representou 41% identificado como donas de casa, do lar, em contraste com as outras informações mencionadas. É importante relembrar que na tendência histórica, as mulheres desempenhavam o papel de cuidar de casa, enquanto os homens assumiam responsabilidade pelo sustento financeiro, no qual contribuiu para a crença social que a responsabilidade pela família é encarregada principalmente pelas mulheres, enquanto o trabalho remunerado é considerado um dever masculino. Em situação culturalmente enraizada, perpetuou a divisão entre a esfera pública e privada, associando então a vida pública aos homens e a vida doméstica às mulheres. Sobre a estratificação de risco, é importante então, desde o começo do pré-natal, feito pelo médico ou enfermeiro, e se anotar então no prontuário e na carteira de gestante. Pois garante então um atendimento mais apropriado e ajuda então a diminuir as taxas de mortalidade fetal. Durante as primeiras consultas do pré-natal, é possível identificar, então, antecipadamente as situações de risco para a saúde da mãe e do bebê. Além disso, possibilita direcionar as gestantes de maneira adequada desde o início, encaminhando-se, então, para os serviços de atenção primária e saúde e serviços especializados. Observou também que 76,2% das mulheres da pesquisa desconheciam o que é o plano de parto
conseguindo então ser equiparado ao estudo no qual 11 mulheres entrevistadas, apenas uma tinha conhecimento em relação à temática. A desinformação, então, sobre o plano de parto é a principal causa da não realização evidenciada na pesquisa. Por 67,1%, também estudo realizado no estado de Pernambuco identificou que 88,7% das mulheres não possuíam conhecimento sobre. Então, foi possível identificar que 88,7% das 80 gestantes entrevistadas não possuem, então, conhecimento sobre o tema, ocasionando, então, dificuldade na implementação e na aplicação do plano de parto. A enfermagem, então, na atenção básica, é primordial em conduzir e fornecer conhecimento às gestantes. O que destaca-se, então, por Santos, que essa confecção não está sendo posta em prática ou é ineficaz por muitas vezes, o mesmo não chega ao menos ser citado para as mulheres durante as consultas do pré-natal, o que pode ser percebido nesse estudo, pois apenas 3,8% das gestantes e puérperas o fizeram. Estudo realizado também numa estratégia de saúde da família no Rio Grande do Sul por 15 enfermeiros, expôs que os profissionais não sabiam o que era o plano de parto, relacionando então apenas assistência ao pré-natal, associando também a falta de informação por parte dos profissionais ou sendo desenvolvido de forma equivocada. Então, conclui-se meu trabalho que as puérperas possuem desinformação sobre o conhecimento em relação ao plano de parto, conforme evidenciado na pesquisa, ficando evidente, então, que a maioria dos enfermeiros que atuam nas unidades básicas não seguem os procedimentos que são estabelecidos pelo Ministério da Saúde durante as consultas do pré-natal, e resultou, então, na identificação de uma lacuna no preparo das gestantes para a criação, então, do plano de parto, sendo um documento, então, fundamental, que permite que as mulheres exerçam sua liberdade de escolha e expressem seus desejos durante o parto.